de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus e eu convido você para ler conosco no livro de Jó, no capítulo 1 e o versículo 6. Diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, a história de Jó é uma das passagens ou das histórias mais antigas dos escritos sagrados, que não tem como datar, né, essa história, né, cronologicamente, mas é quase um consenso de que essa é uma das histórias mais antigas da Bíblia e que retrata a vida de um homem íntegro, um homem justo, um homem que temia a Deus e que era próspero, era um homem fausto, era um homem rico, era um homem empreendedor, era um homem que aconselhava outros a gerenciar as suas fazendas. Então era uma referência, e a Bíblia diz que não havia homem ali no Oriente que tivesse tantos bens quanto Jó. Diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E diz que no versículo 2, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E aí vai falando sobre seus filhos, e a gente depois sai deste plano físico, material, falando sobre Jó, sobre sua prosperidade, sobre a sua casa. E aí diz o texto, a partir do versículo 6, que a gente já vai para uma dimensão espiritual. Diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e em meio a estes veio também Satanás. E aí é que começa o desafio para a vida de Jó, sem que ele soubesse absolutamente de nada. A vida dele está envolta numa trama, num desafio entre Deus e o inimigo de nossas almas, mas que não foi revelado nada a Jó. Não chegou nenhum profeta a ele não teve nenhum sonho, nenhuma revelação, pelo menos a Bíblia não diz. Ele continua a sua vida, ele continua grato a Deus, ele continua oferecendo sacrifícios por ele e por seus filhos, ele continua um homem íntegro em sua vida, nos seus negócios, um homem de caráter. E o escritor aqui já começa dizendo que ele era um homem justo, e isso é confirmado por Deus, o próprio Deus dando testemunho de Jó ao próprio Satanás, que não tinha absolutamente nada para acusar Jó. Não é que Jó não pecasse ou que não tinha falha, porque
os pecados que ele tinha, que ele cometia, ele se arrependia e ele orava a Deus, ele buscava uma vida de santidade. Então não tinha uma efetiva acusação contra Jó de mentiras, de engano, de desvios, de roubo, em nada. Era um homem que se mantinha firme, era um homem que se mantinha e procurava viver uma vida justa. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento que Deus ele chega para Jó e diz: te prepara, porque algo vai acontecer, cinge os teus lombos, né? Nada. Jó não sabe de nada. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que Deus não faz nada sem antes nos avisar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala no contexto dos profetas, em que Deus, quando fazia algo, revelava aos seus santos, os profetas. Mas eu não posso fazer disso uma doutrina e dizer que tudo que Deus vai fazer, ele tem que me dar satisfação, porque ele é quem é o Senhor. Eu sou servo. Ele é quem está em cima. Ele é quem comanda, ele não tem satisfação absolutamente nenhuma para me dar. E quando ele dá, e quando ele diz, e quando ele avisa, é por sua infinita graça e misericórdia. Mas Deus não tem satisfação a dar a ninguém, nem avisar. Quer outro exemplo? Quando José foi vendido, os irmãos dele chegaram para o pai e disseram a Jacó: olha, teu filho morreu, uma fera veio e o matou, está aqui as vestes sujas de sangue. Quantos anos se passaram e Deus não revelou nada a Jacó? E Jacó era um homem que tinha visões, Jacó foi um homem que lutou com Deus e prevaleceu, por isso foi chamado de Israel. Jacó era um homem que tinha essa proximidade com Deus, mas Deus nunca disse nada para ele. Era um patriarca. Vem lá de Abraão, Isaac, Jacó. Durante todos esses anos, Deus nunca tinha dito nada para ele, ou seja, Deus não tem satisfação a dar, apenas siga seu caminho, adorando, sendo santo, sendo separado, sendo justo, sendo honesto, e não pedindo satisfações a Deus do porquê certas coisas estão acontecendo em nossas vidas. Parece até que Deus tem que ficar justificando as coisas. Por que eu perdi? Por que a porta se fechou? Por que Deus levou? Por que estou enfermo? Deus disse a Daniel, quando Daniel recebe as revelações, ele não sabe a interpretação, ele não sabe exatamente do que se trata, ele pergunta: Senhor, o que será? Como acontecerão essas coisas? O que é que Deus diz a Daniel? Tu, porém, segue o teu caminho. Estas coisas estão reservadas, essas coisas estão fechadas até o tempo do seu cumprimento. Apenas siga seu caminho. A gente muitas vezes se apega a certas coisas que não estão na Bíblia, não estão ditas nas Sagradas Escrituras, como esta que eu acabei de falar, que Deus tem que me dizer tudo que ele vai fazer a mim, ele tem que me avisar antes. Não, Deus não tem que me avisar antes. Isso é crer em Deus, isso é depender de Deus. Isso é dizer: Deus, parece que está tudo dando errado, mas ainda assim eu creio em ti, na tua providência, eu creio que tu estás no comando, eu creio que tu estás no controle. Deus não precisa ficar dando satisfaçõezinhas pra gente. E ele não as deu a Jó. Jó perdeu os seus bens do homem mais rico e poderoso do Oriente, não blasfemou contra Deus. Não satisfeito, Satanás volta e diz assim: dessa vez vocês venceram. Agora, se eu tocar na saúde, porque qualquer coisa o homem dá pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Se eu tocar na saúde dele, ele vai blasfemar. Porque ele já apanhou perdendo os filhos, 10 filhos. Ele já apanhou perdendo todos os seus bens. Até a mulher fica revoltada, atordoada em meio a isso tudo, e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele não blasfemou, mas se tocar na saúde, com certeza ele vai estremecer. Deus diz: vai lá, toca em sua saúde, só não tira a vida. O homem fica todo podre.
da planta dos pés ao alto da cabeça, e Deus não diz nada, não chega a revelação, não chega um profeta, não tem nada. E Jó segurando ali, dizendo: eu sei em quem tenho crido, pesa-me em balanças fiéis, eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar, ele vai julgar a minha causa, ele vai ver que não há injustiça em mim, ele vai ver que eu ando em caminhos retos, ele pode me pesar em balanças fiéis. Vem um momento de desespero que ele diz: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia em que disseram um varão nasceu. Mas isso não é blasfemar contra Deus. Em nenhum momento Jó abriu a sua boca com palavras de blasfêmia contra Deus, amaldiçoando Deus. Agora, em nenhum momento Deus chega para ele para dizer: olha, Jó, foi assim, o seguinte, teve uma reunião, aí veio Satanás, eu falei de você, ele disse que você só me servia porque eu te cobri de riquezas, eu permiti. Não, Deus não diz nada. Deus permite que os amigos de Jó viessem, e a situação de Jó é tão estarrecedora que eles ficam 7 dias assentados, olhando, contemplando a ruína, o total estado de miséria em que se encontrava aquele homem. Perdeu tudo o que tinha, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, agora perdeu a saúde. E eles não têm o que falar durante 7 dias de silêncio, de contemplação. Não têm o que dizer diante de uma tragédia tão grande que se instalou na vida deste homem. E quem dera que eles permanecessem calados. Porque quando eles começam a abrir a boca e trazerem suas explicações, suas teologias acerca do que estava acontecendo com Jó, no final a gente fica sabendo que o próprio Deus diz: teus amigos não falaram que é justo. Tudo com muita base, com muita referência, sabe? As palavras bem polidas, mas Deus diz: não vale. Eles não disseram o que era justo, o que era correto. Ora pelos teus amigos, Jó. Porque todos eles vêm com a teologia de causa e efeito, todos eles vêm dizendo que Jó tinha praticado algum ato que aí acendeu a ira divina, e portanto o juízo de Deus havia se estabelecido sobre a vida e a casa de Jó. E não é nada disso. Para quem está do lado de fora, todo o desenho parece apontar para isso. Mas espiritualmente não era nada disso que estava acontecendo. Agora, o que é que fez Jó continuar? O que é que fez Jó permanecer firme em meio às coisas que você não sabe, que Deus não revela, que Deus não fala, que Deus não te previne, que Deus não usa ninguém para te dizer: olha, cuidado, por esses dias vai acontecer algo? Não. Qual é a minha base? Não é quando ele me avisa. A minha base é a minha fé nele em qualquer circunstância, mesmo que ele não me revele absolutamente nada. Mesmo que ele não me previna de nada, eu estou nele, eu descanso nele, eu tenho ele como a minha rocha, eu tenho ele como meu escudo, eu tenho ele como meu juiz, eu tenho ele como meu Senhor. E portanto eu não preciso viver de um Deus que tenha satisfações a me dar o tempo inteiro para crer nele, ou para que eu possa me estruturar para suportar o que possa vir. Não. Quem está firmado na rocha passa por todos os problemas da vida, com aviso ou sem aviso. Como eu disse, Deus às vezes avisa. Estou dizendo que Deus não avisa, estou dizendo que Deus não tem compromisso, como muitos colocam, dizer Deus não faz nada sem antes avisar a gente. Deus não tem esse compromisso comigo. Ele apenas diz: creia em mim, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Tem coisas que Deus precisa nos provar, para que a gente mesmo entenda quem somos nós, até onde vai a minha fé, a minha confiança nele, até onde vai a minha esperança nele.
É como Davi compondo o salmo dizendo: elevo meus olhos para o monte. Não tem uma revelação, não tem nada, nem Urim, Tumim, às vezes nem fala. Mas eu elevo os meus olhos para o alto e digo: de onde me virá o socorro? Eu preciso de revelações. Mas em meu coração está instalado a fé e a confiança de dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele quis me revelar, amém. E na maioria das vezes Ele não fala, Ele não revela. E repito, Ele apenas diz: creia em mim, confie em mim. O mar está revolto, a tempestade se levantou, a escassez chegou, o desemprego chegou, houve perda, alguém partiu, mas Ele diz: confia em mim, espere em mim. E o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? São palavras de que alguém não recebeu nenhuma revelação anterior. Mas qual a conclusão daquele que está em Deus? Ele diz: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Era essa esperança que estava no coração deste patriarca, deste homem que não teve recurso, não teve auxílio de nenhuma revelação, de nenhum preparo antes. Ele já estava estruturado em Deus. E é por isso que ele não abre a boca para blasfemar contra Deus e dizer: eu sei, ninguém precisa me explicar nem me dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, quando Deus se revela a ele, Deus não dá nenhuma explicação. Deus não diz: olha, Jó, quando tu estavas bem, Satanás apareceu. Não, Deus apenas se revela mostrando o seu poder, dizendo a Jó: agora cinge-te que eu te perguntarei e tu me respondes se é que podes. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? E começa a fazer uma série de perguntas e no final Jó vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É essa confiança, essa esperança, essa vida que nós devemos ter, de confiança em Deus, de que em meio às grandes lutas, tribulações que passamos na nossa vida, eu não preciso de uma revelação para que eu fique firme. Eu creio nas revelações, nos dons para os dias de hoje, tudo que está ali escrito. Somos pentecostais, mas nem sempre Deus quer nos revelar. Nem sempre Deus quer falar. E é no silêncio de Deus que eu devo ouvir também a sua voz. É no silêncio de Deus que muitas vezes eu tenho as respostas que eu estou buscando. Eu preciso apenas descansar e crer nele, assim como fez Jó. Amém, amém e amém. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, bendizemos o teu nome, cremos que tu estás conosco e cremos e temos a nossa confiança colocada em ti em meio aos processos da vida, as tribulações, as angústias, as perdas. Mas cremos que tu estás conosco e tu és o nosso consolo, tu és aquele que vai adiante de nós nas nossas batalhas, nas nossas pelejas. Tu estás conosco no nosso barco em meio ao vendaval. E cremos que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará, ele julgará a nossa causa. Se conosco, Pai, reanima aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, aqueles que já pararam à beira do caminho e restaura suas forças nesta manhã. Santo Deus, nós te pedimos assim, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém.